E aí, segundo ano, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de gramática, seguindo aí a nossa série de morfologia. Hoje nós vamos falar do numeral. Então, sem perder tempo, a gente já viu nessa série de morfologia o substantivo, o artigo e também o adjetivo. Se você ainda não assistiu essas 3 aulas anteriores, o vídeo está disponível, assiste, porque este vídeo de hoje, essa aula de hoje, é a 4ª aula de morfologia, numeral, beleza? Sempre seguindo aí essa lista, vamos seguindo então, numeral, pega suas anotações, anota suas dúvidas e manda para mim, caso elas existam, beleza, gente? Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, ou seja, é o que define a quantidade desses seres, tá? Quantidade e também a ordem, dependendo da sequência em que eles aparecem. Ontem eu comprei 2 blusas, numeral 2, está dando a quantidade para o substantivo blusas, ok? Minha casa é a segunda casa do lado direito. Está me dando uma posição em uma determinada ordem. Aqui. Você acredita que eu recebo o dobro no meu novo emprego? Dobro, tá? Multiplicando um determinado valor. Quero apenas metade desse sanduíche. Está me dando uma certa fração, uma divisão dentro de um elemento do sanduíche. O semestre está quase acabando. A palavra semestre, ela me dá um dado numérico, que significa 6 meses. Beleza, gente? Atenção, existem 5 tipos de numerais. Estão aí na tela para vocês. Os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Nós vamos começar a ver um por um agora. Os cardinais são os mais famosos, que vocês já conhecem, são os números escritos por extenso. Atenção, não confundam numeral com algarismo. Algarismo é esse elemento numérico que a gente usa na matemática, principalmente. Ó. Isso aqui, gente, é um algarismo. Agora, escrever o nome desse algarismo por extenso é o numeral. Deu para entender? Então aqui, ó, primeiro mostra aqui o algarismo e a escrita dele por extenso, usando letras, é o numeral para a gramática, ok, gente? Os numerais ordinais são aqueles que indicam um número de ordem, ou posição, ou lugar ocupado em uma determinada série. Vejam só, essa lista é infinita de numerais ordinais. Então eu deixei aqui uma fonte para vocês darem uma olhada, que tem uma lista bem maior, bem mais completa, e também ensina como que é a escrita de alguns numerais ordinais que a gente acaba ficando na dúvida em um determinado momento. Por exemplo, se alguém chega na posição de 93 numa sequência de ordem, como que eu falaria essa posição? É a 93ª posição, tá? Então, olha só. Aqui tem alguns dos mais usados, vocês podem dar uma lida aí de como se escreve, como pronuncia, e tem aqui uma fonte para vocês pesquisarem, uma lista bem maior dos numerais ordinais, que indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, 99ª posição, 100ª posição, ok, gente? Vamos lá. Os numerais ordinais eles podem ser usados em algumas situações específicas. Vejam só, para indicar séculos, artigos de lei, do texto da lei, decretos, folhas, capítulos de um livro, soberanos, ou seja, pessoas que têm títulos, né, na sociedade, em outros contextos históricos, papas, primeiro dia do mês, entre outras coisas. Outra observação, gente. São usados maioritariamente de forma abreviada. Quando a gente coloca um numeral abreviado, tem lá um número e esse símbolozinho aqui, ó, o A e o O, para abreviar esse numeral. É muito mais comum a gente usar dessa forma do que escrever por extenso, tá bom? É bem mais rápido, economiza tempo e esforço também. E os numerais ordinais são abreviados da seguinte forma: vem um número, depois vem um ponto de abreviação e
também vem essa terminaçãozinha O ou apenas a terminação A, que significa se ele está no masculino ou no feminino. Vejam só esses dois exemplos aqui, ó. Atenção. Vou colocar essa cor de caneta amarela. Veja esses dois exemplos aqui, gente, ó. 35 no feminino, numeral ordinal, 35 no feminino. Ficaria como? 35ª. 35ª. E eu tenho que colocar um Azinho aqui, ó. É um A. Vendo aqui, ó? Se fosse no masculino, seria 35º. E esse símbolo a gente coloca no teclado do computador. Tem o Alt GR e tem o Azinho aqui com uma linha embaixo, ou o O com uma linhazinha embaixo. Quando você segura o Alt GR e escolhe ou o A ou o O. Masculino, o A, quer dizer, feminino, o A, e masculino, o O. Tudo bem? E aí, a gente acaba colocando, o teclado já gera automaticamente essa abreviação. Só que quando a gente vai escrever à mão, a gente pode colocar essa linhazinha embaixo aqui, ó, ou não, tá? É opcional. Não é obrigatório, então você fica aí, fica a seu critério, usar ou não, tudo bem? Normalmente, o numeral ordinal é utilizado até o 10º, sendo substituído depois por numerais cardinais, 23, 57, etc. Ok, gente? Aqui tá faltando esse S aqui tá sobrando, para ficar na concordância correta aqui, ok? Então, o que significa isso? Normalmente, até o 10, a gente usa 10º. E a partir daí, a gente volta para o cardinal. 9º, 10º, 11, 12, 13 e assim vai. Existem também os numerais multiplicativos, né? Que dão uma ideia de, como o próprio nome já diz, multiplicação. Quantidade de vezes que esse elemento é multiplicado. Então, temos aí algumas opções. A lista é enorme também, tá, gente? Então, olha só. 2 vezes tem dobro, duplo, duplex ou dúplice. 3 vezes, triplo ou tríplice. 4 vezes, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, octuplo, de 8, nônuplo, 9, décuplo, de 10, undécuplo, de 11 e duodécuplo, de 12. E tem o cêntuplo, que é 100 vezes, maravilha? Essa lista, ela tem aqui, alguns numerais não tem uma definição correta para multiplicação. Por exemplo, o 50 não existe. Então, do 12, a gente já só tem o termo referente ao numeral 100, depois do 12. Então, é uma lista que não é completa, não são todos os números que têm uma classificação respectiva. Ok, gente? Seguindo aqui, então, como que eu uso os numerais multiplicativos? Eles são usados, na grande maioria dos casos, somente na matemática. E, olha só, quanto é o quíntuplo de 130? Isso é como eu usaria na matemática. Mesma coisa aqui, ó. O sétuplo de 7 é 49. Apenas os numerais multiplicativos dobro, duplo e triplo são os mais utilizados no dia a dia. É o que a gente mais usa aí na linguagem do dia a dia. Vou ajeitar meu cabelo aqui, que o cabelo está grande. Sendo assim, é rara a utilização dos mesmos fora de um contexto matemático. Olha só, ele ganha 6 vezes mais do que eu e mesmo assim vive reclamando. Eu ainda comia 10 vezes essa quantidade de brigadeiros. Agora, com uma linguagem mais formal, utilizando o numeral multiplicativo formal, ficaria assim. Ele ganha o sextuplo do que eu e mesmo assim vive reclamando. Não ficaria tão interessante, né? Ficaria uma linguagem um pouco exagerada, né? Então é mais preferível você utilizar essas duas versões aqui, ó. 6 vezes mais, 10 vezes, junta o numeral cardinal com a palavra vezes. Ok, gente? Falando agora dos numerais fracionários, que indicam, gente, como o próprio nome já diz, uma fração de um elemento, uma divisão. Quando eu pego um elemento, fraciono esse elemento em tamanhos diferentes e falo de uma
parte deles, uma fração. E aí nós temos alguns, olha só, 1/2, 1/3, 2/6. A lista também é enorme, tá? Dependendo da quantidade de possíveis frações que a matemática produz, nós temos um nome para cada uma delas. 3/10, 2/15, 5/20, 21, 35, 100, 631, 5 milésimos. Os numerais fracionários, embora sejam maioritariamente utilizados na matemática, também são utilizados na área administrativa, financeira. Olha só os exemplos. Já percorremos 1/3 do caminho. Eu pego esse caminho e imagino dividido em 3 partes. E a gente já percorreu uma dessas 3 partes. Os convidados já comeram meio bolo. É um numeral fracional, que diz aí metade, meio, metade. Falta pagar o último duodécimo. Também é utilizado aí em contextos mais específicos da área administrativa e financeira de uma empresa, por exemplo. E uma curiosidade aqui para vocês, a palavra avo é meramente um substantivo masculino e quando ela está justaposta a um denominador de uma fração, ela significa a quantidade de vezes em que essa unidade vai ser dividida em partes iguais. Ela é usada nesse contexto para que a gente não tenha que criar um nome diferente para cada uma das frações quando passa de 10, né? Então, a palavra avo é utilizada para resolver essa situação aí. Beleza, gente? Agora existem os numerais coletivos, que são muito famosos também, né? Os numerais coletivos se referem aos numerais que, no singular, é parecido com o que a gente viu lá atrás com os substantivos coletivos. São palavras que, no singular, representam uma quantidade de elementos. Aqui, os numerais são também palavras no singular que indicam o conjunto de alguma coisa, conjunto de unidades de um determinado elemento, definindo o número exato de seres que compõem esse conjunto. Vejam os exemplos. Dúzia, referente a 12 elementos. Cento ou centena, referente a 100. Dezena, referente a 10. Quinzena, referente a 15. Quarteirão, referente a 25 elementos. Biênio, referente a 2 anos. Novena, 9 dias. 9 dias de oração. Essa novena está repetida aqui, ó. Tem outra novena aqui em cima, gente, ó. Terceto, 3 vozes, 3 versos também pode ser usado. Par é um numeral, que significa 2 unidades. Tá aqui novena, que estava repetida. Novena são 9 dias de oração. Semana, 7 dias. Quinzena, 15 dias, que está repetido aqui também, ó. Não vi isso. Bimestre, 2 meses. Trimestre, 3 meses. Quadrimestre, 4 meses. Semestre, 6 meses. Década, um período de 10 anos. Século, um período de 100 anos. Tem uma lista enorme que vocês podem acessar aqui nessa fonte e vocês vão encontrar vários outros numerais coletivos e as suas respectivas significações, beleza? Alguns numerais podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, e outros em número, singular e plural. Eles também têm essa flexão parecida com os adjetivos e com os substantivos que a gente já viu nas aulas anteriores, gente. Então, olha só. Alguns numerais cardinais variam em gênero, por exemplo, 1 e 1, 2 e 2, e centenas a partir de 200. Vejam só, eu posso falar 200 ou 200, 300 ou 300, 400, 400 e assim vai por vários números. Eu posso, nesses casos, variar no masculino e no feminino. E também alguns numerais cardinais variam em número. Por exemplo, milhão. Eu posso colocar milhão no singular ou no plural. Milhão e milhões, bilhão e bilhões, trilhão e trilhões. Esses numerais também se flexionam no singular e no plural. E o resto, pessoal,
o resto não varia em nada, tá? Então, quando você tá lá empolgado, fala usando uma frase, você acaba falando que viu 4 meninas, tá errado. Estes, tirando 1, 2, que vai para 1, 2 e as centenas, o resto não varia. Então, olha só, vi 4 meninas e vi 4 meninos. 4 não vai nem para o masculino e feminino, ele tem só essa forma, e nem para o plural e singular. Somente em um caso específico que eu falei lá na aula de substantivos. Se você ainda não viu, volta na aula de substantivos, lá no finalzinho eu falei sobre a possibilidade de numerais se flexionarem caso eles não tenham essa previsão aqui dentro dessa matéria. Beleza? Estou precisando de 20 folhas, 20 lápis, folhas no feminino e lápis no masculino. Porém, o numeral 20 não muda. Então, gente, ó, mais uma flexão. Os numerais ordinais variam em gênero e número. Os ordinais, aqueles que estabelecem a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, etc., eles vão variar em gênero e número. Ele foi o primeiro, ele foi o segundo, ela foi a primeira, ela foi a segunda, eles foram os primeiros, eles foram os segundos, elas foram as primeiras, elas foram as segundas. Os numerais ordinais vão variar em gênero e número, tá, gente? Seguindo aqui. E também os numerais multiplicativos. Neste caso, gente, os numerais multiplicativos são invariáveis se eles aparecerem como substantivos. Atenção! Mas eles podem variar em gênero e número se eles vierem como adjetivos. Como assim? Veja só, essa nova situação tem o duplo da importância da situação anterior. Se eu uso um artigo antes, eu estou transformando esse meu numeral em substantivo. Então, nesse caso, ele não varia, beleza, gente? Se ele está sendo usado como substantivo, e a grande característica disso é se ele vem com um artigo antes. O artigo está apresentando esse numeral antes. Ele não vai variar. Agora, se neste caso o numeral vier como forma de adjetivo, como que eu sei? Porque ele não tem artigo aqui antes, ó, gente, ó. Não tem artigo, tá vendo? Ele só tem o verbo aqui direto e não há artigo. E a ideia de dupla importância aqui me faz entender que esse dupla é um tipo de um adjetivo caracterizando o substantivo importância. Então, nesse caso, o numeral pode variar. Masculino, feminino, como está aqui, ó. Essa nova situação tem dupla importância, porque importância é um substantivo no feminino. Então, o numeral dupla também tem que concordar e variar no feminino. Se fosse uma palavra no masculino ali, ele também iria para o masculino, porque aqui ele é um adjetivo, não é um substantivo. Não tem artigo antes dele. Beleza, gente? E aí, os numerais fracionários. Os numerais fracionários vão variar de gênero, vão variar em gênero e número, conforme o numeral cardinal que vier antes dele. Veja só, comi 1/3 de chocolate. O numeral fracionário é terço. Esse é o fracionário. Só que quando eu falo uma fração, obrigatoriamente eu tenho que usar um cardinal antes dele. Tá aqui, ó. 1. E quando eu utilizo esse cardinal, ele é que vai dizer se o fracionário vai variar ou não. 1/3, 2/3. Uma, feminino singular. Terça, feminino singular. 2, feminino plural. Terças, feminino plural. Ele vai respeitar sempre o numeral cardinal que vier antes dele. Maravilha? E também os numerais coletivos. Eles apenas vão variar, gente, em número. Eles só vão para o plural ou fica no singular. Eles não têm essa ideia de feminino ou masculino, tá? Numerais coletivos apenas vão variar no número, plural ou singular, beleza? Comprei 1 dúzia de ovos no supermercado. Comprei 3 dúzias de ovos no supermercado. Comprei um par de botas, singular, quer dizer, botas feminino, plural,
e 2 pares de sapatos, masculino plural. E aqui eu tenho o cardinal que vem antes dele, ó, que vai definir se ele vai para o plural ou fica no singular. 1 par, 2 pares, 1 dúzia, 3 dúzias. Sempre de olho na concordância. Ok, gente? Muito bem, gente. Essa foi a aula de numeral. Eu acredito que é uma aula tranquila. Vocês viram que não tem nenhum segredo. O numeral ele vai variar, ele vai respeitar algumas regras. Os tipos de numeral, cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo, coletivo, têm suas peculiaridades, porém não tem segredo nenhum. O uso é tranquilo. Vocês vão respeitar aí a concordância. Alguns variam, outros não. De ficar de olho no elemento que vem antes, né? E também nas correspondências posteriores dele na frase, se vai haver a necessidade de ir para o feminino ou masculino, ou se fica no singular, ou se vai para o plural. Tudo bem, gente? Então é isso. A aula de hoje foi só isso aí, foi moleza, tranquilo, numeral, tá feito. Na próxima aula a gente vai falar de pronomes. E aí vai ser uma aula um pouquinho mais extensa, mas tranquila também, sem nenhum segredo. A gente se vê então na próxima aula, gente. Um abraço.